Vamos falar com o nosso Deus. Querido Senhor, o nosso coração se alegra nesse momento, porque o Senhor nos trouxe nesse lugar, nessa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz de amor, falando ao nosso coração. Portanto, eu te suplico, fala, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Qual o seu maior medo? Qual o seu maior medo? Eu tenho muitos medos. Qual o seu maior medo? Outro dia fizeram uma pesquisa. A pesquisa tinha o interesse de montar num programa, numa reportagem sobre medos. E as pessoas eram abordadas na rua, dizendo assim: escuta, qual o seu maior medo? E as pessoas davam respostas espontâneas, não tinha que escolher entre aquilo, outro. Não. O que vinha na cabeça, as pessoas falavam. E aí eu trouxe a pesquisa, que diz o seguinte, que o primeiro medo é de cães, de cachorro bravo. 15º lugar. Depois as pessoas têm medo, 14º, de escuro. Dormir no escuro, quando acaba a luz, aquela coisa toda. Depois as pessoas têm medo de insetos, aranha, barata, formigas, coisas, né? Outros têm medo de avião. 12º lugar, de andar de avião. Entra desespero, pânico, ficam loucas. Algumas nem entram. Depois, medo de dirigir. Interessante, de dirigir. Até cursos para a pessoa que tem medo de dirigir. Depois, medo de injeção, especialmente os homens. Falou injeção, o sujeito quer morrer, entra em desespero. Depois, medo de elevador, ou lugares fechados. Minha filha, quando fala em elevador, entra em pânico. Depois, medo de dívidas. É um bom medo. É bom ter medo de dívidas. Depois, medo de desemprego. 7º lugar, desemprego. Depois as pessoas mencionaram que de altura, medo de altura. Qualquer altura, alguns aí, se viesse falar aqui, tivesse essa altura, já estavam em desespero. Depois, medo de ficar sozinho, da solidão. Medo da solidão. Depois, medo das águas profundas. Não é só de pensar, tem 100 metros de água para cima de mim, eu já começo a entrar em desespero, só de pensar. Depois, 3º medo é o medo da morte. 3º lugar, medo de morrer. Interessante. O 2º lugar dos medos apontados de uma forma espontânea foi doenças. Medo de doenças, qualquer doença. Falou em doença, o sujeito entra em desespero. E qual o maior medo? De falar em público. O maior medo da humanidade de falar em público. Quer dizer que o mais apavorado agora sou eu. Olhando para esse cenário, me parece que entre estar no caixão e estar fazendo o sermão fúnebre, a maioria vai preferir estar no caixão. Mas é claro que se perguntar, você prefere fazer um sermão fúnebre ou morrer, a pessoa vai dizer, o sermão fúnebre, eu vou tremendo, mas eu vou. Só que foram respostas espontâneas. Qual o seu maior medo? E a pessoa era pega de assalto e ela respondia. Pode tirar. Eu fiquei pensando, qual o meu maior medo? Qual o meu maior medo? Eu tenho alguns privilégios na vida. Eu já falei isso muitas vezes. E um deles é eu poder ouvir as pessoas. Essa semana eu pude ouvir umas 12 pessoas. E algumas coisas me chamaram a atenção. E eu coloquei 3 coisas aqui. Número 1. Eu estraguei tudo. Mal notei essa frase. Eu estraguei tudo. Olha onde é que eu estou. Olha o que eu fiz. Estraguei tudo. Como eu não percebi isso antes? Como não estive atento para isso antes? Ele me disse ontem, depois de 3 horas de conversa:
como eu me arrependo profundamente. Meu maior medo é de chegar no final da minha vida, 80, 90 anos, olhar para trás e dizer uma palavra dessa: estraguei tudo, não percebi, como eu me arrependo. Meu maior medo é estragar tudo o que Deus tem planejado para mim. Porque Deus só planeja coisas boas para nós. E nós vamos lá e estragamos tudo, ou estragamos muitas coisas que Deus planejou para nós. Nossa vida é uma guerra. O pastor Davi não está aqui, mas outro dia eu encontrei com ele, falei: pastor Davi, e aí, tudo na paz? Ele falou assim: não, tudo na guerra. Eu digo: pastor, mas a coisa está tão difícil assim? Ele falou: não, é que a vida é uma guerra, é o tempo inteiro na guerra, não tem paz não, é paz na guerra. E é verdade, porque o grande conflito se estabelece na minha vida o tempo inteiro. Como eu fiquei observando que o meu maior medo é de chegar lá na frente e dizer assim: Senhor, estraguei tudo, olha o que eu fiz, coloquei minha confiança, meu poder, minha decisão em alguma coisa que olha o que aconteceu comigo. Abra sua Bíblia no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo 4 é o último livro que Paulo escreveu. Último livro. Não do Testamento, mas de Paulo. 2 Timóteo. Paulo está preso. Paulo está em Roma. Paulo sabe que dessa vez ele vai morrer. E Paulo escreve, 4 do verso 6 em diante: quanto a mim, estou sendo entregue em sacrifício. O tempo da minha partida, da minha morte é chegada. Ele então diz a célebre frase: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. A vida é uma guerra, o lado do bem, o lado do mal. Deus quer te salvar para dizer essas frases depois de uma luta, de uma guerra, de uma vida inteira. E o diabo quer que você diga outra frase: estraguei tudo, como não percebi, como me arrependo. Eu estava lendo esses dias e encontrei uma história interessante de guerra, de um homem chamado Johann Rathenhuber, ou Hans Huber para alguns. Hans Rathenhuber é um nome alemão. Nasceu em 1897, no dia 30 de abril, em Munique, na Alemanha. Um homem inteligente, brilhante, tremendo, corajoso, um soldado tenaz, estrategista, disposto a tudo. Interessante que eu fui ler sobre Rathenhuber, e ele participou das 2 guerras mundiais e não morreu na guerra. Percebe? Esse guerreiro valente, esse guerreiro tremendo, esse guerreiro poderoso, entrou para o exército em 1916, muito jovem ainda. E ele então começa a sua jornada como soldado, como cadete, como tenente, como major, como coronel, tenente-coronel. E ele foi subindo, 30 anos de guerra. Participou das 2 guerras mundiais e chegou a patente que eu nem sabia que existia, de major-general. Eu nunca tinha ouvido, meu pai é militar, nunca tinha ouvido falar de major-general. Se existe, eu era um ignorante, mas major-general, um soldado valoroso, tremendo, quem sabe assim como Paulo,
que combateu o bom combate, aguerrido, duro, porque a primeira tarefa de um soldado na guerra, qual é? Qual é a primeira tarefa de um soldado na guerra? É o qual? Não morrer. Soldado morto, o que vale? Nada. Não morrer. Passou por 2 guerras e não morreu. Aquele homem um dia teve um encontro especial com alguém. Seu nome, Adolf Hitler. E Walter Rubens se encantou com as propostas de Hitler. Um dia eu vou falar para vocês sobre as propostas de Hitler. Hitler era vegetariano. Hitler falava da Bíblia todos os dias. Todos os dias. Tinha um verso especial. A meditação que ele deu a meditação ontem falou sobre o verso que Hitler era obrigado a ler nas escolas, em todos os lugares. Sua proposta estava embasada na educação. Uma boa educação. Para ter um povo melhor, mais educado, mais civilizado. E a proposta de Hitler é uma coisa fantástica. Só que para alcançar a sua proposta tinha que exterminar muita gente do caminho, né? Os negros, os judeus, e assim vai. E o tema não é esse hoje. Walter Rubens se encantou com esse homem e começou a se aproximar a tal ponto de ter Adolf Hitler como um deus. Quando Hitler percebe a fidelidade desse soldado, o coloca para ser parte da sua guarda pessoal. Walter Rubens chegou a ser o líder da guarda pessoal de Hitler. Darei a minha vida para manter o Führer vivo. A guerra foi avançando, e a Alemanha foi ganhando, e foi avançando, e foi avançando, e foi ficando cada vez mais ousada e abusada. Não tenho nada contra os alemães. E avançou. Chegou uma hora, começa a recuar, a recuar, a recuar. Em 1945, lá pelo mês de março, Hitler percebe que a coisa começa a ficar difícil. No começo de abril, ele vai para a chancelaria, em Berlim, se esconde num bunker, que é um buraco embaixo da chancelaria, para se proteger, porque ainda acreditava que poderia vencer, que a raça ariana não perderia essa guerra. Adivinha quem estava lá com ele? Johann Walter Rubens. Um belo dia, Hitler vai para o seu aposento e se casa com Eva Braun. Casou 40 horas antes de cometer o suicídio. Olha que loucura. Dia 29 de abril de 1945, Hitler chama Walter Rubens para uma conversa. Vem aqui, preciso conversar com você. E ele se aproxima do seu Führer, do seu Deus, que diz para ele assim: amanhã é seu aniversário. Eu quero parabenizá-lo hoje, por seu aniversário de amanhã. Mas por que hoje? Porque amanhã eu não estarei mais aqui. Agradeço a sua fidelidade, agradeço a sua lealdade e parabéns pelo seu aniversário amanhã, mas amanhã não estarei aqui. Então diz o seu plano: tinha cápsulas de cianeto e uma bala na sua pistola. Iria acabar com a sua vida. E aquele homem tenta persuadir Hitler de sua ideia. Fala: não, os soldados dos aliados de Moscou estão aqui próximo. Não há mais o que fazer. Tudo que eu tinha que fazer já fiz. Não vou me entregar como Mussolini fez e foi morto. Eu prefiro tirar a minha vida. Me queimem para que não encontrem nem as minhas cinzas. E Walter Rubens entra em desespero. Conta a história, e eu li o que ele escreveu, de que no outro dia Hitler dá as cápsulas de cianeto para os animais, seus 2 cachorros, para experimentar se iria matá-los mesmos, porque se não o matassem, ele se mataria com a bala. Os animais morrem, ele toma, e às 3h30 do dia 30 de abril, Hitler morre. O meu discurso, o meu sermão, não é sobre Hitler, é sobre Walter Rubens, com a sua frase que me fez pensar. Aquele homem está morto no seu aposento de estudos, junto com a sua mulher Van Braun e com os cachorros. Os criados entram para retirar o corpo depois que ouvem o estouro da bala.
Está jogado, a mulher morta, os cachorros mortos, ele morto também. Arrastam para fora o corpo, ele fica observando. Levam para fora da chancelaria no jardim e fazem exatamente o que ele mandou. Colocam o seu corpo com gasolina, põe fogo no seu carro, e Rater-Ruben então diz a seguinte frase, que essa eu quero que você pense. Dediquei a esse homem toda a minha vida. O que faço agora? Você pode ser brilhante, inteligente, poderoso. Você pode ser tudo. Mas se você estiver no exército errado, não servirá de nada. Não vai servir nada. Não serve para nada. Não é útil para nada. Irmão, meu querido irmão, olha para você. Olhei para mim essa semana. Faça uma avaliação como fez Paulo. Perto da morte, Paulo para, se concentra, olha para trás e avalia. O que disse ele? Combati. O que mais eu fiz? Completei e guardei a fé. E a coroa, eu fui ler sobre isso. Sabe o que eu achei interessante? Ellen White fala que Nero proibiu que muitos fossem para a execução de Paulo. O grupo era pequeno, poucos cristãos. O medo era tão grande, porque a influência era tão poderosa no olhar e na alegria daquele homem indo para a morte, que poderia trazer muitos para o cristianismo. E Paulo vai. Leia no Atos dos Apóstolos. Ele olha para o carrasco. O carrasco com a sua lâmina afiada. A sua cabeça, na hora da morte, olhava apenas para o chão, para a terra. Ele sentia a presença do carrasco. Ellen White sugere que ele cantava. Cantava porque tinha certeza de como tinha sido a sua vida. E Paulo foi sempre assim, não foi? Paulo foi sempre assim, ok? Sim ou não, irmãos? Não. Quem era Saulo? Fala para mim quem era Saulo. Primeira coisa, Saulo era baixinho e era invocado. Todo baixinho quase é invocado, né? Era baixinho, era invocado, era inteligente, era poliglota, falava muitos idiomas. Paulo era advogado, judeu, mas também romano, do sinédrio, fariseu. Não era um fariseu comum, era um fariseu da alta, fariseu assim do top, como diz a meninada, um fariseu top. Homem brilhante, corajoso, destemido. A gente pensa que ser brilhante, corajoso, estudado, destemido é alguma coisa, não é nada. Pode ser pior. Se você estiver no exército errado. Se o seu Deus for o Deus errado. Um belo dia, quando Hitler dá ordem para matar os judeus, Rater-Ruben se assusta, mas ele avança. Um belo dia, Paulo vê a cena do martírio de Estevão. Ele se impressiona com o que ele poderia fazer. Percebe que um exterminava cristão, o outro exterminava judeu, e todo mundo, a guerra é grande. E Paulo se encanta tanto com aquilo que pede ordens para que ele possa sair para perseguir, para caçar, para prender e para matar os cristãos. Mas, no caminho para Damasco, Paulo tem um encontro com Jesus. Você que me vê, me escuta pela internet, não sei como é que está a sua cabeça. Se você nesse momento está tendo um encontro com Jesus, vou te avisar uma coisa. Você vai ficar perturbado. Paulo ficou perturbado? Sim ou não? Perturbado. Vai ficar cego.
vai ficar assustado, vai ficar sem rumo, vai entrar numa crise de identidade. Mas eu vou te garantir uma coisa, vai passar. E quando passar, você vai usar toda a sua força, toda a sua raça, inteligência, determinação, em prol do exército correto, nessa guerra do bem contra o mal, onde Deus quer salvar e o inimigo quer destruir. Quer ver uma coisa? Abra aí a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, o capítulo 11. O verso 23. Paulo diz assim: são ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Em 3 vezes fustigado com a vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite inteira e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os amigos, em perigo entre os inimigos, em perigo na cidade, no deserto, em perigo sempre, em perigo entre os irmãos, os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Percebe que Hatterhuber tinha tudo o que ele precisava, a melhor comida, a segurança, tudo o que precisava. Mas no final de tudo, olhou para a sua vida e disse assim: dediquei toda a minha vida a esse homem, o que ganho agora? O que sobrou? Paulo em açoites, em lutas, em problemas. Quer ver uma coisa? Esses dias me procurou um irmão. Falou assim: pastor Wallace, eu vim aqui falar com você porque eu tenho 4 filhos. Eu comecei a pensar na bolsa que eu podia ajudar. Você ia falar com quem que ia poder ajudar. Sabe o que ele me falou? Tenho 4 filhos. Me tornei adventista. Perdi o emprego por causa do sábado. Falei: o senhor tem que me dar um emprego. Digo: eu? O senhor tem um emprego. Sabe por quê? Porque se você não me der um emprego, eu vou abandonar a igreja. Simples assim. Quase que eu falei: então vai. Se é por isso que você está aqui, e se é por isso que você vai ficar, e se é por isso que você vai sair. Digo: irmão, não é assim que funciona. Não, ou o senhor me dá um emprego, a decisão é sua. Minha. A decisão é sua. Ou você me dá um emprego, ou eu vou sair da igreja. Claro, é fácil, assim, como diz o meninada, assim é fácil. A luta e o conflito é seu. A guerra é sua. E a guerra é minha. Cada um enfrentará a sua guerra. Agora entenda uma coisa: o diabo não vai desanimar em fazer você desistir da sua fé. Não vai desanimar. Vai lutar com você. Paulo foi fustigado, ameaçado, açoitado pelos irmãos, fora dos irmãos, por tudo. O diabo não triunfou, porque ele sabia quem era o seu Deus, quem era o general do seu exército nessa guerra. Quero falar uma coisa para você. Se você tem vivido do lado errado, apesar de estar na igreja, tem vivido de uma forma torta, incoerente com o que você crê, apesar de estar na igreja, um dia você vai ter que dizer para você mesmo: o que eu fiz? Estraguei tudo, joguei tudo fora, e agora dediquei minha vida para isso, para esse status, para essa função, para essa, sei lá, para que seja. Ellen White diz que Paulo, ao olhar para o chão, que era só o que ele via, e se tinha a presença do carrasco ao seu lado, percebia o brilho de sua lâmina, a sua cabeça estava na escada de Jacó. A escada que liga o céu e a terra, que representa Cristo.
E quando Paulo ressurgir, diz ela, terá o mesmo pensamento daquele instante glorioso. Queridos, vou te fazer uma pergunta que fez para mim essa semana toda. Alice, apesar de você ser pastor, a despeito de ser diretor da escola, a despeito de tanta coisa, você está no exército certo? Você tem certeza disso? Você está do lado certo da briga, da guerra? Você está do lado certo? Pergunta para você está do lado certo? Se você não está, por favor, faça como Paulo. Se você não está, faça como Paulo, mude de lado. Tenha coragem de mudar de lado, apesar das lutas que você vai enfrentar. Hatteruber teve medo de mudar para o outro lado. E insistiu. E eu e você ficamos aí insistindo na nossa forma de viver, independente de Deus. Lutando contra Deus. Lutando contra o que é certo. Pensando no que temos e no que somos. Queridos, agora a Vivian vai entrar. É uma decisão interessante que ela tomou. Tomou a decisão de mudar de lado, mudar de exército, porque ainda é tempo. Porque se você não mudar de exército, você um dia vai ter que dizer assim: foi para isso que eu vivi 70 anos, 80 anos, 90 anos. O Ezequiel falava comigo outro dia lá na frente da minha casa, e eu dizia assim: Ezequiel, falta 14 anos para me aposentar. Falava assim: para mim falta menos. Falei: Ezequiel, tá velho, hein? Falei: Ezequiel, você não tem medo? Não. Falou: eu tenho medo de algumas coisas. E passou a me dizer os seus medos. Não vou falar aqui para vocês, né? Falei: sabe, Ezequiel, eu tenho medo. Sabe qual é o meu medo? De quando terminar a minha carreira, olhar para trás e perceber que ninguém me seguiu, que ninguém veio atrás de mim, que a minha vida não influenciou ninguém, que a minha vida não mudou a vida de ninguém, que a minha vida não foi uma bênção para outra pessoa. Sabe, Zequinha, esse é o meu maior medo. E naquele dia eu comecei a pensar sobre um sermão que falasse sobre os meus medos. Tudo que eu falei hoje aqui, irmãos, não é para mim, não é para vocês, é para mim. Esse é o meu maior medo. Terminar a minha carreira. Em vez de falar, combati o bom combate, guardei a carreira, a fé foi cumprida, olha aí que bênção, tá coroada. A minha cabeça era coroada. Diz assim: Senhor, passou muito rápido. O que foi que eu fiz? A minha vida eu dediquei para o meu trabalho, para a minha função, para o meu ministério. Não foi para o teu ministério, não foi para ti. Senhor, eu vou repetir a frase dessa pessoa que eu ouvi essa semana: Senhor, olha o que eu fiz. Eu estraguei tudo. O Senhor tinha planos tão lindos, maravilhosos, especiais, plenos para mim, e eu simplesmente joguei tudo fora. Estraguei. Me arrependo, mas agora é tarde demais. Quando o Hatteruber disse que se arrependeu lá em Moscou, era tarde demais. Muita gente tinha sido ceifada, muita tragédia havia acontecido, muita dor havia para ser guardada. E morreu jovem, com 60 anos, talvez pela dor de ter estragado tudo, e o tudo era a sua própria vida. Pastor Alice, a Vivian decidiu trocar de lado. E ela gostaria muito que a sua família viesse aqui à frente para testemunhar esse momento tão importante na vida dela. Aqueles que são familiares da Vivian, por gentileza, podem vir aqui.
Nós estamos felizes nesta manhã porque a Vívia tomou a decisão mais importante da sua vida. E ela fez questão que a família viesse aqui. Ela disse assim: pastor, eu demorei bastante para tomar a minha decisão, mas eu quero batizar uma vez só. E eu não posso perder a oportunidade de ter a minha família juntamente comigo aqui, para testemunhar desta decisão que eu tomei. Por isso, Vívia, nós estamos felizes nesta manhã. E de acordo com o seu desejo, para a remissão dos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem pra cá. Okay. Deus te abençoe. Dá uma cenadinha. Dá um tchauzinho para eles. Amém. Deus te abençoe, tá? Enquanto eles vão descendo, vamos ficar de pé e cantar o hino 437, Vitória em Cristo.
ousadia de sermos um soldado fiel, valente e tenaz, mas que possamos ter a sabedoria para ouvir Tua voz, para escolher o exército certo, para avançarmos, porque naquele grande dia não terá 3, 4, 5 exércitos, não, terão 2 soldados que dirão: o que eu fiz com a minha vida? Estraguei tudo, todos os planos que Deus tinha para mim. Ou diremos: a luta foi tremenda, mas combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e o plano que o Senhor tinha para mim será cumprido pela eternidade afora. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre.